A Bíblia é um dos livros mais antigos e importantes da história da humanidade. Em seu conteúdo, a Bíblia retrata o relacionamento de Deus com a humanidade. No entanto, a veracidade das passagens bíblicas é ainda objeto de debate e descrença entre diversas pessoas céticas e ateus que não creem que a Bíblia seja algo verdadeiro. Porém, existem inúmeros historiadores que dizem ter encontrado artefatos bíblicos valiosíssimos, como por exemplo, a Arca da Aliança. E existem algumas pessoas que afirmam ter encontrado a Arca, dizendo que esse milagre aconteceu e que a Arca foi encontrada praticamente intacta. Você crê na Bíblia? Se você acredita na Bíblia, o vídeo de hoje vai aumentar a sua fé e você vai crer mais ainda na Bíblia, que é a palavra de Deus. E se você não crê na Bíblia, hoje você vai passar a acreditar. Estão curiosos, né? Eu também estou ansioso para contar para vocês. É muito impactante esse vídeo, ele vai edificar a sua fé, mas eu conto todo esse caso logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, o meu muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu quero pedir que você ajude na expansão e no crescimento desse canal, e você pode me ajudar deixando o seu like. O like faz o YouTube entender que o vídeo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E para quem está passando por dificuldades financeiras e precisa fazer uma renda extra, ou está desempregado ou desempregado e precisa de um meio para sobreviver, olha, está sendo desenvolvido um novo formato de trabalho aqui na internet, feito de forma online, usando somente um celular conectado na internet. E com um celular você pode ganhar 800, 1.000 a 2.000 reais ou mais por mês trabalhando na sua casa, somente com celular. Se você tiver interesse em conhecer esse novo projeto de trabalho e ganhar todos os meses esses valores que eu citei, fique até o final desse vídeo. Pessoas ao redor do mundo estão discutindo a suposta descoberta da localização da Arca da Aliança. Mas será que isso é verdade? Infelizmente não, tudo passa de um boato. Mas então, aonde está a verdadeira Arca da Aliança? Não foi apenas Indiana Jones que se aventurou em busca do paradeiro da Arca. Me permita te apresentar 3 pessoas que afirmam ter encontrado a Arca da Aliança. Primeiro, o Rabino Yehudá. Em 1982, ele e seu colega Garen realizaram uma escavação arqueológica perigosa e sigilosa. Mas por que sigilosa? Porque eles estavam cavando sob o monte do templo, uma área com vários edifícios sagrados de grande valor para as religiões judaica e islâmica. No entanto, ambos alegaram terem perfurado uma parede próxima ao Muro das Lamentações e descoberto uma câmara interna de 28 metros de comprimento. No fundo dessa câmara, encontraram a Arca da Aliança. Ambos afirmaram ter avistado a Arca a poucos metros de distância, mas se recusaram a tocá-la. O rabino afirma que quando o terceiro templo judaico for reconstruído, eles revelarão a Arca da Aliança ao mundo inteiro. Enquanto as escavações e explorações continuavam secretamente, uma estação de rádio descobriu e divulgou a informação por toda Israel. Na manhã seguinte, uma multidão furiosa protestou contra as escavações sob o monte do templo. Como sabemos, a situação em Israel ainda é bastante delicada, então não houve mais escavações desde então. E você, o que acha da descoberta do Rabino Yehudá? Você acredita nisso? Fique ligado nesse vídeo, porque em breve eu vou compartilhar a minha opinião sobre onde eu acredito que a Arca pode estar atualmente. Em segundo lugar, temos os monges de Aksum. Dentro de uma pequena capela na Etiópia, um grupo de monges afirma estar sob a posse da Arca da Aliança. Existem várias narrativas sobre como a Arca chegou à Etiópia, mas esse grupo mantém em segredo um dos artefatos mais sagrados da história mundial. O desafio é que os monges são extremamente reservados e enigmáticos em relação ao assunto. Não é permitido que estranhos entrem na capela. Apenas um monge guardião tem permissão para cuidar da arca, mantendo vigilância constante sobre ela. Isso representa um desafio, porque é extremamente difícil verificar a veracidade dessas declarações. Um indivíduo chamado Edward Ullendorf, um estudioso e pesquisador da cultura etíope, relatou ter tido a oportunidade de examinar essa suposta arca e afirmou que se tratava apenas de uma caixa de madeira datada da época medieval, muito posterior à era bíblica.
Novamente eu te pergunto, aonde você acha que a Arca da Aliança está atualmente? Será que realmente está na Etiópia? Eu acredito que a minha resposta a essa pergunta surpreenderá muitos de vocês. O terceiro na lista está Ron White, reconhecido por suas descobertas arqueológicas, incluindo a Arca de Noé na Turquia. O White agora afirma ter encontrado a Arca da Aliança. Ele acreditava que a localização seria a tumba do jardim, um dos possíveis locais do sepultamento de Cristo, próximo ao Monte Calvário. Ele iniciou escavações na tumba do jardim, onde descobriu uma passagem secreta. Segundo White, abaixo do local onde a cruz foi colocada, exatamente onde Jesus morreu, se encontrava a Arca da Aliança. Ele relata ter sido instruído por 4 anjos a documentar a sua descoberta com fotos e vídeos e compartilhar ao mundo no momento apropriado. Agora é desafiador determinar se Ron de fato localizou a Arca da Aliança, porque nós não dispomos do mesmo conjunto de evidências que temos para algumas de suas outras descobertas. Contudo, eu lanço a mesma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Ron White realmente encontrou a Arca da Aliança? Bom, a minha perspectiva sobre isso pode surpreender a todos vocês, mas antes disso, devemos abordar esta outra indagação. Por que que este artefato é tão significativo e importante tanto para os seguidores do cristianismo quanto para os adeptos do judaísmo? Em primeiro lugar, a arca é um artefato projetado e arquitetado por Deus. Ele deu instruções exatas e precisas sobre a sua construção. Era exigido que a arca fosse revestida interna e externamente com ouro puro. Na base, 4 anéis de ouro eram unidos, pelos quais varas de madeira de acácia deveriam ser inseridas, permitindo que os sacerdotes transportassem a arca quando necessário. Contudo, a característica mais magnífica era a tampa da expiação, também conhecida como propiciatório. Cada extremidade desse propiciatório ostentava 2 querubins dourados com asas estendidas, simbolizando a obediência desses seres celestiais a Deus e sua atenção voltada para o propiciatório. Mas você sabe o que havia dentro da arca? Bem, ela abrigava os 10 mandamentos, os quais foram inscritos pelo próprio dedo de Deus, e além disso, dentro da arca também estava a vara de Arão e um vaso de maná, que serviam para lembrar o povo de Israel do sustento divino durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Mas por que a arca era tão valiosa? Se eu tivesse que resumir toda a Bíblia, se eu pudesse abreviar os 31.000 versículos das Escrituras em uma única palavra, qual termo você acha que eu escolheria? Expiação. A Arca da Aliança simbolizava a expiação dos pecados do povo. Deixa eu te explicar. A arca tinha o seu lugar designado nos templos, no santuário de Deus. Esse santuário era um local de extrema santidade, mas dentro dele havia um véu. E atrás desse véu, dentro desse lugar já santificado, havia um local ainda mais sagrado chamado Santo dos Santos. Ali, naquele lugar, estava a arca, e ninguém além do sacerdote podia ultrapassar aquela cortina. E o sacerdote não podia entrar em qualquer momento ou em qualquer dia que desejasse. Só tinha permissão para entrar em um dia específico do ano, o dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur. E quando o sacerdote entrava, era um dia sagrado, pois a Bíblia relata que ele entrava no Santos dos Santos e ali encontrava-se com Deus. Lá Deus se manifestava sobre a Arca da Aliança. No entanto, é importante entender que o encontro com Deus naquele momento era muito diferente do que podemos conceber hoje. O sumo sacerdote tinha que seguir procedimentos cuidadosos. Antes de se apresentar diante do Senhor, ele precisava tomar banho e se purificar, vestir uma indumentária especial e então sacrificar o novilho como oferta pelos seus próprios pecados e pelos pecados da sua família. Somente depois de ter o sangue em suas mãos, ele poderia atravessar a cortina e encontrar-se com Deus. Molhando o dedo no sangue, aspergia-o sobre o propiciatório. Uma vez que os pecados do sumo sacerdote fossem tratados, ele poderia então realizar uma oferta pelos pecados do povo. Para isso ele selecionava 2 cabras. A primeira cabra era sacrificada como um novilho, e seu sangue era levado atrás da cortina e aspergido sobre o propiciatório, como forma de apaziguar a ira de Deus pelos pecados cometidos pelo povo de Israel. O sangue era derramado ali porque o salário do pecado é a morte. Em seguida, o mesmo processo era repetido com a segunda cabra. O sumo sacerdote realizava um ritual espiritual no qual colocava as mãos sobre a cabeça da cabra, transferindo simbolicamente os pecados do povo para o animal. Em seguida, um homem designado levava a cabra para o deserto e a liberava. À medida que a cabra se afastava, os pecados eram removidos, levando-os para longe do povo.
E é desse fato que vem o termo conhecido como bode expiatório. Agora, antes de eu revelar a minha opinião sobre onde eu acredito que se encontra a arca nos dias de hoje, eu posso te fazer uma pergunta? Diante do que eu acabei de dizer, você já ouviu algo familiar? Algum outro ato sombrio que sucedeu há mais de 2000 anos atrás? Bom, pode ser que esse versículo bíblico te ajude. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Podemos observar que temos um novo sumo sacerdote, um sumo sacerdote supremo, e ele é chamado Jesus. Jesus não precisou oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados diante de Deus, porque o Senhor Jesus era imaculado, completamente livre de pecado e transgressões. Ele era justo e não cometeu nenhum erro. Então ele pôde se apresentar diante de Deus com confiança, declarando: estou sem pecado, apresento esse sacrifício a ti, ó Pai. Esse grande sumo sacerdote eterno não precisava entrar no templo anualmente para oferecer um sacrifício pelo povo. Não. Quando Cristo foi colocado na cruz, quando foi pregado no madeiro, o sacrifício foi completo de uma vez por todas. Sua morte foi suficiente para pagar o preço de todos os nossos pecados para sempre. E aqui está o que você deve entender. Cristo não ofereceu o sangue de um animal a Deus. Não. Ele apresentou o seu próprio sangue diante de Deus. E esse sangue estava lá para apaziguar a justa indignação, a ira de Deus. Assim, a ira que deveria recair sobre mim e você pelos nossos pecados, por todas as coisas más que fizemos, foi desviada de nós e colocada sobre Cristo. Jesus absorveu essa ira para que pudéssemos ser perdoados. E esse sangue tem o poder de nos purificar. Naquele dia, Jesus eliminou todos os sacrifícios de animais. Não precisamos mais de cordeiros, nem de novilhas, nem de cabras e nem de qualquer outro animal. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E algo provavelmente vem à sua mente, né? O que aconteceu com a grande cortina, aquele grande véu que separava a parte superior do templo da parte inferior, que separava o lugar santo do lugar santíssimo? O que aconteceu quando Jesus exclamou: está consumado? A cortina se despedaçou partindo-se ao meio de cima a baixo. E isso simboliza a mais bela verdade. Agora eu e você podemos entrar com confiança no lugar santo, na presença de Deus. O caminho está desimpedido e aberto porque o mediador entre Deus e os seres humanos é Jesus. Jesus, a encarnação da palavra, se ofereceu em sacrifício por nós para que possamos nos aproximar de Deus e não estejamos mais separados dele por causa dos nossos pecados. Pois Jesus Cristo pagou o preço, ele foi a oferta pelo pecado que necessitávamos. Então a única pergunta que tenho para você é: você irá até ele? Você escolherá o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e pedirá a ele para expiar os teus pecados? Você pedirá para ele restaurar o teu relacionamento com Deus? Você esteve separado de Deus por tanto tempo por causa dos seus pecados, mas hoje você pode ser reconciliado com o Pai por meio desse mesmo ato que Jesus realizou na cruz há 2000 anos. Se quiser, você pode agarrar essa oportunidade. Assim como a cabra foi enviada a quilômetros de distância carregando os pecados do povo, Jesus pôde assumir os seus pecados, levando-os para longe. Os seus pecados podem desaparecer hoje, mas se você se recusar a se beneficiar desse ato sacrificial de Jesus, então terá que arcar com o preço sozinho, enfrentando a ira de Deus. Pode não ser agradável aos teus ouvidos, mas eu não posso suavizar a verdade para te agradar e fazer você gostar de mim. Meu querido e minha querida, Deus não pode ser ridicularizado, e se o resultado do pecado for a morte e você decidir rejeitar a Cristo, então você pagará o preço enfrentando a morte eterna. Essa é a única razão pela qual eu faço esses vídeos, porque eu não quero que você sofra eternamente. Eu desejo que você encontre o perdão, algo que só pode ser encontrado em Jesus. Agora eu acho que vocês esperaram o suficiente aonde eu creio que está localizado hoje a Arca da Aliança. Eu não quero ofender ninguém, não tenho a absoluta verdade. Esta é apenas a minha opinião pessoal. Mas é bastante interessante notar que em 2 Crônicas, capítulo 25, é a última vez que a Arca da Aliança é mencionada. Depois disso, nunca mais é mencionado sobre a arca nas escrituras. O que sabemos da história mundial é que em 587 a.C., os babilônios cercaram Jerusalém, a conquistaram e destruíram o templo, incendiando a cidade.
Portanto, uma teoria que é bastante plausível é que a arca pode ter sido destruída. No entanto, a outra linha de pensamento acredita que o profeta Jeremias foi avisado por Deus sobre isso, então ele teria pego a arca da aliança e a escondido em um local secreto. Então devemos ter cuidado e cautela sobre essa teoria, porque não há menção dela nas escrituras. Mas suponhamos que seja verdade e que a arca esteja escondida em algum lugar em Israel. Pessoalmente, eu creio que não seja da vontade de Deus que ela seja encontrada. Por quê? Porque simplesmente não há necessidade de encontrá-la. Ela não representa mais nada para nós. Nós temos uma nova aliança espiritual, que é o sacrifício de Cristo. O Senhor Jesus agora é a nossa arca da aliança. Bom, se esse vídeo te edificou e aumentou a tua espiritualidade, a tua fé, eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, pessoas das suas redes sociais e contatos e grupos aí do seu celular. Deixe o like. É de graça, não te custa nada, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Agora eu quero que você preste bem atenção em mim, no que eu tenho para falar aqui, é algo muito sério. Seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, de forma honesta e segura, utilizando somente o teu celular? Eu acredito que sim, né? E como vocês sabem, eu tenho o prazer de ajudar vocês. Por isso, o nosso amigo e parceiro Tom Dimas Torres, que também já ajudou mais de 200 mil pessoas a começarem a trabalhar pela internet usando somente um celular. Eu conversei com ele, bati um papo com ele, estive no escritório dele em São Paulo e ele me disse que tem uma maneira de ajudar vocês também. Ele tem algumas vagas disponíveis para um mini curso gratuito, grátis, onde você vai aprender exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo celular de forma honesta e segura. Pode confiar, meus queridos, o negócio é sério, tá? E se você quiser receber esse mini curso gratuito, é simples. Chama o irmão Tom Dimas no WhatsApp, que ele vai te enviar o link para você pegar o mini curso gratuito. O link de contato com o Tom Dimas estará abaixo aqui na descrição desse vídeo e também em um link no primeiro comentário fixado logo abaixo. Fique com o recado do Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ó, ela fez aqui R$ 1.400, né? Ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui, ó, o André fez R$3.000. Ó, o Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui pra mim. A Ingrid também. Ó, essa aqui também fez uma compra. E é o seguinte, né? Eu sou o Tom Dimas, muito prazer, é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer é meu. Se você hoje quer fazer uma renda extra para poder complementar a renda do celular, é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples, é só isso. É isso aí, clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar.